Chega mais a nação, vamos reagir à mídia esportiva brasileira, trazendo todos os detalhes e melhores momentos da classificação do Flamengo para a final da Libertadores, 29 de novembro. Anote essa data flamenguista. O nosso Flamengo vai lutar pelo Tetra, isso mesmo, único time brasileiro a conquistar 4 Libertadores. Flamengo classificado. Créditos na descrição para ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos bater a meta de 12 mil inscritos nesse canal. Dito isso, vamos para o corte dos melhores momentos. A hora agora foi de esportes. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este Sport Center que pode ser visto como o fechamento da quarta, porque na quarta tivemos um grande jogo, mas também pode ser visto como a abertura da quinta, porque vem outro por aí. Tudo bem, Elton? Bom dia pra você. Bom dia, Felipe, pra você, pro fã de esporte que está acompanhando a gente. 7ª final de Libertadores consecutiva, com pelo menos um brasileiro na decisão. Em todas as vezes em que a Libertadores foi decidida com um jogo único, teve pelo menos um brasileiro e o Flamengo já garantiu sua vaga na final. A gente vai falar sobre isso aqui. Sem dúvida, conseguiu através de um 0-0 que a gente já detalha com imagens e tudo mais, mas chamaremos Cícero Melo do palco do jogo, trazendo as informações para abrir aqui o jornal. Cícero, bom dia para você, tudo bem? Bom dia para você, Felipe, pro Elton, pro fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Nós já estamos aqui na zona mista, daqui a pouco os jogadores do Flamengo vão vir conversar com a imprensa. O Flamengo suportou uma pressão muito grande e sai classificado com 0-0 de mais uma final de Libertadores da América. É a 5ª final do Flamengo e a final vai ser no lugar que traz grandes recordações para a torcida do Flamengo, em Lima, no Peru. Próximo dia 29 de novembro, a 5ª final do Flamengo com Palmeiras ou LDU do Equador. Lembrando que o Flamengo tem 3 títulos da Libertadores: 1981, 2019, 2022 e tenta agora o seu 4º título. Muita gente quer o Palmeiras, né? Para ter uma forra, como a gente diz na gíria, né? O Flamengo perdeu a sua 3ª final em 2022 para o Palmeiras por 2-1 em Montevidéu. Outros já querem a LDU do Equador porque acham que vai ser mais fácil. Vamos aguardar o que vem pela frente. Amanhã vamos conhecer o 2º finalista. Daqui a pouquinho, então, eu volto direto aqui da Zona Mista, ouvindo os rubro-negros classificados para mais uma final de Libertadores. Voltamos aos estúdios. Show de bola, Cícero. Obrigado pelas informações. Já a gente volta com mais destaques de Cícero Melo. Vamos lá, a gente tem muita coisa para mostrar. Estamos vendo os melhores momentos. 0-0. O jogo contra o Estudiantes nas quartas, o Flamengo passou sufoco, levou gol e Rossi foi herói. Rossi foi de novo o herói. Sim. Mas a postura do Flamengo foi diferente. Eu quero ouvir o que você achou do Flamengo nesse jogo. É isso, Felipe. A gente até ouviu o seu xará Felipe Luiz, né, durante o Linha de Passe falando sobre o jogo, mas é claro que esse jogo teve um desenho diferente em relação ao jogo contra o Estudiantes. Primeiro porque o Racing, ele mudou a formação e eu acho até que surpreendeu, porque o Costas, ele tirou um dos zagueiros, né, ele costuma jogar num 3-5-2, fez uma linha de 4 na defesa, para soltar um pouco mais até os laterais e ter o Martirena ali como um cara, uma espécie, né, de jogador, o Zuculini também, né, principalmente fazendo um volante entre linhas. Era um time mais ofensivo, né, era um time um pouco mais solto. O Flamengo teve oportunidades no primeiro tempo também de controlar o jogo com a posse da bola, porque a gente falava aqui no Sport Center durante a semana que se o Flamengo quisesse se classificar para a final da Libertadores, tinha que manter a sua postura, tirar a bola do adversário. Ter baliza zero, como teve, né? O time não levou gols, mas ter a bola também para controlar o jogo. E a formação era para isso até, né? O Carrascal jogando como ponta, mas muitas vezes ajudando a construir junto com a Arrascaeta, tendo o Luiz Araújo para ter um pouco mais de profundidade e o Plata como falso 9, como ele já fez isso em diversas oportunidades. Acabou sendo expulso, né? Mas acabou sendo importante também nesse tipo de jogo. O segundo tempo parecia um segundo tempo de maior controle do Racing, só que o time não conseguiu transformar esse controle em efetividade. Foi um time de muitos cruzamentos para a área, muitas bolas longas, tentou de todas as maneiras, dos dois lados do campo, alçar a bola na área e o Flamengo conseguiu defensivamente ir muito bem. Foi um primeiro tempo de
proposição, time com mais bola, e o segundo tempo de mais reatividade, de controle do sistema defensivo. Esse equilíbrio é que fez com que o Flamengo chegasse a mais uma final de Libertadores. Vamos mostrar números, estatísticas na tela para você o que foi esse Racing 0, Flamengo 0. Chuveirinho, equipes que mais cruzaram na área do Flamengo após o Carioca. O Racing disparado, 38 cruzamentos. E aí tivemos Mirassol, Palmeiras 29, 28. E aí já despenca bastante Inter, Central Córdoba, Cruzeiro e o Juventude. Esse expediente não funcionou, Elton. Não funcionou, e a gente sabe que o Flamengo provocou esse tipo de jogo também para o Racing, porque fechou o centro da área. Existia essa dúvida, né, se o Léo Ortiz jogaria ou não. O Léo Ortiz começou como titular. Muito bom no jogo aéreo, né, defensivo. Ajudou demais também, acho que o sistema defensivo funcionou muito bem nesse sentido. O Flamengo muitas vezes permitiu esse cruzamento, mas da intermediária quase do Racing. O Flamengo não permitiu que o Racing chegasse à linha de fundo, encurtou muitos espaços para que os cruzamentos não saíssem da linha de fundo para alcançar, né, a área. Então foi um time que conseguiu controlar bem isso sem a bola. A gente viu ali na tela a quantidade de cruzamentos que o Flamengo sofreu na temporada pós-Carioca. Foi diminuindo também, Felipe, porque o Flamengo tinha mais a bola. Então, tendo mais a bola, você sofre menos. E como o Racing no segundo tempo teve um pouco mais a bola, logicamente que isso faz muita diferença. A gente está vendo aí, ó, antes e depois da expulsão do Plata, como estava a questão dos cruzamentos para a área. Foram 18 e o tempo que o Plata saiu, né? A gente está vendo ali embaixo, ele foi expulso com 11 minutos, né, do segundo tempo. Ou seja, com 56 mais ou menos, foram 18 cruzamentos. Com 35. Com 35 foram 20. Por quê? Porque o Flamengo adotou uma postura mais defensiva, o Racing passou a ter mais a bola, mas não conseguiu traduzir essa posse em efetividade. Cruzou demais, inclusive no final, quando o goleiro foi para a área, o cruzamento foi por baixo, né? Acabou sendo realmente uma pressão que não fez tanta diferença. Eu, como se fosse torcedor do Racing, última bola, goleiro na área, você faz um escanteio curto e não cruza, vai indo pro meio, não. Aquilo dá mais raiva do que a eliminação. Eu não sei você, foi na esposa, o Rubro Negro deve estar dando risada, mas foi sofrido. A gente vai falar, obviamente, mais pra frente da expulsão do Plata, a questão da arbitragem, eu vou querer te ouvir, mas o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, claro, depois com a expulsão 11 minutos, muda tudo, mas teve o que o Filipe Luís diz de se defender atacando, não que ele atacasse, no caso era tendo a posse de bola. Se a bola tá comigo, eu não corro risco. Sim. Ele conseguiu isso, né, Elton? Sim, isso já aconteceu algumas vezes na temporada, é raro, mas era um jogo que cabia esse tipo de situação, né? Principalmente quando você perde um jogador, né, no segundo tempo. O Filipe Luís falou dessas semelhanças de trabalho que ele tem, inspirações em Jorge Jesus e o Diego Simeone, né? E no segundo tempo foi um jogo mais simeonista. Eu até falei aqui durante o Sport Center na semana que ele tinha que incorporar um pouco mais o simeonismo, né? Que é justamente um time que encurta espaço e tenta jogar nos contra-ataques. Foi o que aconteceu durante boa parte do segundo tempo. Eu acho que foi um Flamengo que foi maduro, foi um Flamengo inteligente, foi um Flamengo que entendeu o cenário, transferiu o nervosismo para o adversário e controlou muito bem a partida. Mostra a maturidade de um elenco que está acostumado a esse tipo de situação, mesmo jogando fora de casa. No jogo contra o Estudiantes, foi um cenário bem parecido. O jogo acabou indo para os pênaltis, né? O Rossi acabou sendo vilão e herói. Dessa vez, o Flamengo não precisou levar a partida para os pênaltis, muito pelo contrário. Não deixou o Racing, inclusive, né, muitas vezes, entrar na sua área. Vamos ouvir personagens desta partida, declarações ainda no campo, para você. Primeiramente, agradecer a Deus por esse jogo, essa classificação e parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa. Jogaram pra caramba. Jogamos quando tinha que jogar, defendemos quando tinha que defender. É isso, Flamengo é raça, amor y pasión. La verdad que sí, me cuesta mucho decir unas palabras porque la verdad que me duele muchísimo por esta gente, por mis compañeros, por el club, por todo lo que significaba para nosotros este partido. Pero como bien dijiste vos, morimos de pie. Creo que le hicimos frente a un equipo como Flamengo que es un grande de Brasil, que nos doblegan un montón de cosas. Y bueno, nada, una lástima, me duele muchísimo, me voy muy mal.
Vamos lá, vamos falar agora do outro goleiro, o Rossi. Ouvimos personagens, já Cícero Melo, estamos na expectativa, o pós-jogo rolando aqui no Sport Center. Rossi eleito melhor, né, o cara do jogo e tudo mais. Que atuação do goleiro do Flamengo, né? Já se consolidando realmente como um ídolo, não do momento. Claro, um ídolo histórico, isso é conquistado com títulos. O Flamengo está se encaminhando para lutar por mais títulos e ele como um protagonista. Chutes, 20 no total, no alvo 4. Defesas 4, gols sofridos 0. Mas defesas difíceis, muita pressão, porque assim, além da pressão a gente viu, teve 38 escanteios. Desses 38, várias, ele saiu e segurou. Isso não é uma defesa, mas é uma segurança que ele passa para sua defesa, para o seu torcedor. Eu até considero defesa, porque ali são defesas e finalizações, né? E normalmente os cruzamentos para a área são interceptações, principalmente pelo alto, que ele acaba tirando de soco ou fazendo, né? A defesa segurando a bola com as mãos. Mas, de novo, foi um cara importante num jogo de mata-mata. Foi importante nas quartas de final. Aliás, ele foi importante ao longo dessa Libertadores. É um cara experiente, já viveu muito esse ambiente no Boca, né? Quando ele teve a oportunidade de jogar algumas Libertadores, quando o Boca ainda jogava Libertadores. Chegou ao Flamengo ainda naquela de brigar por posição, mas a gente sabia que cedo ou tarde ele assumiria essa função, como aconteceu, e é um jogador que desde então tem sido muito importante para o Flamengo, porque o sistema defensivo do Flamengo é muito sólido. No Campeonato Brasileiro tem a melhor defesa, é um time que sofre poucos gols, mas quando a bola passa por esse sistema defensivo que é sólido, tem um goleiro com muita personalidade. Ele assumiu a responsabilidade, né, no jogo contra o Estudiantes, ele achou que ele poderia ter feito a defesa no gol do Estudiantes, que a bola foi rápida, mas ele poderia ter feito a defesa, ele assumiu a responsabilidade. Isso mostra, né, que é um cara que tem personalidade para assumir também as suas falhas, mas foi fundamental também na disputa de pênaltis. E nesse jogo, essa é a principal defesa do jogo, né? Porque é um dos poucos cruzamentos para a área em que um jogador do Racing cabeceia livre. E quando consegue, o Rossi estava ali para fazer a defesa. E a gente está vendo a quantidade de cruzamentos para a área que o Flamengo sofreu do Racing, e nas tentativas de chutes da entrada da área, porque o Flamengo fechou muito bem esse sistema defensivo. Aqui a gente está usando até os melhores momentos para fazer uma análise do jogo. Mostra que quando a bola passava pelo sistema defensivo, essa é bruta também. Tinha um goleiro para fazer a defesa. Então é um conjunto, obviamente, né, de 5 jogadores, né, a linha de 4 defensiva mais o Rossi. Obviamente a defesa começa no ataque, como o próprio Felipe Luiz mostra na prática. Essa aí pode repetir, porque se o Flamengo chega à final de mais uma Libertadores, não marcou o gol fora de casa, mas esse aí você pode colocar nos melhores momentos como a principal jogada, essa bela defesa do Rossi, que de novo, Felipe, acabou sendo fundamental para a classificação do Flamengo a fase seguinte da Libertadores, dessa vez a grande decisão, né? Vai voltar a Lima o Flamengo para disputar o título da Libertadores. Vamos com o lance capital, né? A expulsão do Plata. Carlos Eugênio Simon chega aqui no Sport Center para opinar sobre a arbitragem neste duelo. Boa noite, meus amigos. O Flamengo classificou e passou para a final da Copa Libertadores da América. Teve um jogador Plata que foi mal expulso. O jogador está caído, no levantar, acaba acertando com o braço. E queria acertar o braço do adversário, acabou acertando a perna. O árbitro rigoroso apresentou cartão vermelho equivocadamente. Cartão amarelo estaria de bom tamanho. E depois, numa disputa bola pelo alto, Rojo acerta a cabeça do jogador do Flamengo. O árbitro deu vermelho equivocadamente. Aí o VAR interveio e ele tirou o cartão, porque não merecia a expulsão o jogador do Racing. Piero Mazza, o árbitro chileno, teve uma atuação mediana. Mediana para baixo, eu diria, mas vamos lá. Carlos Eugênio Simon, nossa autoridade, 3 Copas do Mundo. Eu ouvi o debate, achei ótimo, inclusive, o debate no linha de passe, todo mundo contra a expulsão, mas alguns culpando muito a arbitragem, outros culpando a arbitragem, mas também o Plata. Não culpando. Ninguém culpou o Plata, mas citando que ele deu a brecha. Sim. Queria jogar pra você, eu não costumo opinar muito, mas pra mim, assim, erro grave.
Ok, a gente pode até falar assim, nossa, mas o Plata às vezes parece meio cabecinha, pouco inteligente. Só que isso não tem nada a ver para justificar o erro, é um erro grave. A gente vê ali, ok, o jogador vai buscar, ele podia ter até rolado mais, ganhado mais tempo. Isso é uma coisa. O fato dele não fazer, a gente não olha a imagem e a gente só não tá pesando mais nesse lance porque ficou 0-0. Sim. Se ficasse 1-0, fosse para pênaltis, ou o Flamengo eliminado, imagina o que foi operado e não dava para dizer que é exagero. Eu repito, acho que o Plata já se mostrou um cara pouco inteligente em alguns momentos para ter essa reflexão. Só que isso não tem nada a ver. O cara vai lá pegar no chão, quer dizer que assim, pega no chão, aí pode e tal. Um peteleco que não é uma agressão. Eu realmente, assim, eu só tô carregando um pouco mais porque não foi eliminação. Se fosse, o pessoal ia lembrar 10, 20 anos, 50 anos desse lance, Elton. Eu achei, eu de fato achei uma expulsão exagerada, mas concordo que o Plata deu margem para isso. O Flamengo já reclama da arbitragem desde a semifinal, né? E a semifinal, as quartas de final, contra o Estudiantes, o jogo de ida, a gente viu que foi uma das piores arbitragens da Libertadores nessa temporada, né? E a gente sabia que o Racing também partiria para esse tipo de provocação, né? Porque a tentativa ali do jogador do Racing era que o Plata levantasse rápido para o jogo seguir, porque eles estavam perdendo a partida no agregado, né? E o Plata estava ganhando um pouco de tempo. O Plata tomou meio que um tapa ali e acaba caindo, e eu acho que depois ele acaba caindo nessa provocação. E logo um jogador, né, que está acostumado a esse tipo de cenário, eu falei da experiência, né, a experiência do time do Flamengo. Nesse caso específico, faltou um pouco mais de experiência para o Plata lidar com essa situação, né? Porque ficar com 1 a menos, claro que trouxe esse clima de tensão para o jogo, porque o Flamengo deixou de ter mais a bola, porque tinha um jogador a menos e o adversário se atirou para o ataque. É claro que a expulsão acaba não interferindo no resultado. A gente lembra muito do que aconteceu na final da Libertadores do ano passado, né, Felipe, entre Botafogo e Atlético, quando o Gregory foi expulso logo no início. Todo mundo esquece, obviamente, porque o Botafogo foi campeão, mas ali poderia ter mudado totalmente a história do jogo, né? E esse lance também poderia acontecer a mesma coisa. O fato tá fora da final. Essa questão, o Plata, ele tinha sido expulso, lembra? E aí teve a sua expulsão anulada, porque de fato aquilo foi um absurdo. Sim. Dessa vez não vai ter jeito, ele vai ficar fora da decisão. Sem dúvida, fica claro, embora o Plata não seja brasileiro, esse foi um tema inclusive no Linha de Passe, que os argentinos ainda deitam nessa história de Libertadores, porque assim, repara como o lance acontece, todo mundo imediatamente corre, como se fosse um absurdo, um escândalo. Pela reação, isso condiciona a arbitragem. Sim. Porque é uma coisa assim, 4 caras, 5 caras, um jeito, você fala, não, eu perdi alguma coisa, porque o juiz nem viu. E aí você vê que os jogadores do rubro-negros não rebatem essa indignação, fica assim, eles continuam deitando no quesito malandragem, catimba e tudo mais. Vamos voltar, eu estava falando do Rossi antes, esquema, setor defensivo, né? Como um todo, o time inteiro. O Felipe Luiz, até a indisposição que ele teve com o Pedro lá atrás, essa coisa da intensidade que ele exige já lá na frente. É um time que tomou pouquíssimos gols no Brasileiro, pouquíssimos. Sim. E na Libertadores também, levando poucos gols. A defesa é um ponto muito forte. Como um todo, repito, não é do lateral direito ao esquerdo, são os 11. Sistema, né? É o sistema completo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Elton. Para mim, o Flamengo tem as melhores opções para o sistema defensivo, porque você tem o Emerson Royal e o Varela, podem dar ali uma sustentação defensiva, mas também um apoio ofensivo. Do outro lado, você tem o Alexandre, que faz função de zagueiro, de lateral, tem o Ayrton Lucas, que é um cara mais ofensivo, você tem o Vinha, você tem opções ali. O centro da defesa, nem se fala, né? O Alexandre pode fazer a zaga, como o Danilo faz também, foi no primeiro jogo. Você tem o Léo Pereira, você tem o Léo Ortiz e tem o Rossi como um defensor. E à frente deles, você tem o Saul, que é um cara que também, sem a bola, tem muita intensidade. Você tem o Pulgar, que é o volante, né? Você tem o Everton Araújo, um garoto que funciona muito bem como segundo homem, sem contar o Jorginho, que é um cara também que faz muito bem essa função. Ou seja, o sistema defensivo, eu estou contando aqui a linha de 4 e os 2 volantes, né? Que se revezam. É um sistema defensivo muito bom. E isso parte muito também da qualidade dos jogadores
com a bola, porque a personalidade vem daí, porque esses caras todos constroem. O jogo flui também com o Léo Pereira pela esquerda, com o Léo Ortiz pela direita, os caras que funcionam. O Léo Ortiz já jogou como volante, inclusive na seleção, né? Ele já teve a oportunidade de jogar um pouco mais adiantado. Então é um time que consegue se defender muito bem, porque são polivalentes, né? Os laterais, talvez um pouco menos. Danilo Alexandro não, esse sim, jogam como laterais e zagueiros, mas talvez o Ayrton Lucas, o Varela, o próprio Emerson Royal, mas são caras que conseguem defender bem e é um time bem protegido, né? Por isso o Rossi tem até tranquilidade nesse sentido. Baliza 0 dos 2 jogos, né? Saiu zerado nos 2 jogos contra o Racing, que é o melhor argentino do momento. É o time que joga o melhor futebol no seu país. Eu também concordo 100%, acho até que o Estudiantes deu mais trabalho, mas acho que isso é explicado muitas vezes é explicado pelo que o Flamengo fez. O Flamengo foi melhor contra o Racing, não é que o Estudiantes jogou melhor, até o Estudiantes, o Flamengo começou bem, arrasador, poderia ter matado o jogo com 30 minutos do primeiro tempo. Exatamente. E aí, claro que o jogo foi caminhando para um outro lado. Teve a expulsão do Plata, aquela que ele não teve participação nenhuma. Vamos lá, vamos ouvir mais personagens diretamente do cilindro aqui no Sport Center. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. 5ª final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a 4ª. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha 4ª final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Um time que sabe o que quer. Um jogador que é multicampeão. Jogadores que são multicampeões são os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo tá cheio, tá recheado de jogadores multicampeões. Sempre quero jogar propondo, sempre quero, já falei pra vocês, pressionar muito o adversário, ter o domínio do jogo. Mas o adversário também muitas vezes quer te ter volume, quer empurrar, quer pressionar e quer ter a bola. E o jogo ele é cheio de circunstâncias, né? Então, durante o primeiro tempo conseguimos fazer e encontrar esses espaços, conseguimos criar muita chance de gol. No segundo tempo já com essa desvantagem de um jogador, optamos por nos fechar, porque realmente uma eliminatória são 180 minutos e temos que aproveitar essa pequena vantagem que tínhamos do primeiro jogo e assim conseguimos até o final manter e deu certo. Cada um tem armas para poder tentar vencer o jogo, mas é na bola, é quem é melhor na bola. E minha mensagem para os jogadores foi essa: para chegar na final tem que merecer, tem que ser melhor que eles. E eles foram guerreiros, demonstramos a todos que é um time que é capaz de se adaptar a qualquer situação e merecidamente estamos na final da Libertadores 2025. A maior final da carreira, Flamengo desde a estreia do técnico Felipe Luiz. Jogos oficiais 76, aproveitamento 72,4%, gols marcados, eu vou na média, 1,71, sofrido 0,58, títulos 3. Copa do Brasil, Supercopa do Rei e Carioca, os títulos que ele tem. A pergunta para o final da carreira, eu vou englobar, obviamente, o período como jogador, porque é óbvio, como técnico é a maior. Mas assim, tem um valor muito grande, né? Uma carreira muito curta. Sim, meses ele pode já, tudo bem, o Flamengo permite, é muito importante, porque assim, por exemplo, Abel Ferreira faz um ótimo trabalho no Palmeiras e tem muita estrutura para poder trabalhar. É uma equação, é um casamento, é um binômio, é mão dupla. O Felipe Luiz está começando a carreira com esse privilégio que é ter esse elenco, mas ele está fazendo o que se espera, que é conquistando objetivos além de títulos. Qual o tamanho para ele dessa final e qual o tamanho dele nesse Flamengo? Bom, maior final da carreira englobando jogador,
eu acho que vai depender do adversário que vai sair nessa quinta-feira. Porque a gente está falando de Palmeiras e LDU. A LDU, claro, já conquistou Libertadores, né? Mas o Palmeiras tenta sua quarta Libertadores, assim como o Flamengo. Então, é claro que esse embate, né, de grandes vencedores traz um tamanho maior para a decisão, se isso acontecer. Então, acho que vai depender muito do que vai acontecer nessa quinta-feira. Mas o fato é uma final de Libertadores. O cara que começou o seu trabalho ano passado, tem um ano ainda, de técnico profissional, de final. Ele consegue já uma final de Libertadores. Ele conseguiu... Ele fala muito sobre o Tite, né? Porque o Tite ajudou demais e o título da Copa do Brasil foi muito por conta do trabalho que o Tite deixou e a herança que ele acabou recebendo, né? Aquela final contra o Atlético. E já começa também no Campeonato Brasileiro, cabeça a cabeça com o Palmeiras na disputa do título nacional. Então, para ele, é um ano espetacular. Talvez um começo de carreira. Claro, o cara que conhece o Flamengo, conhece elenco aí, qualquer um... Não é bem assim também. E a gente viu que outros técnicos passaram por esse Flamengo e não conseguiram fazer o que ele está conseguindo fazer. O Flamengo chegou às últimas 2 finais, por exemplo. Exatamente. E, inclusive tendo um técnico de seleção de Copa do Mundo e não conseguiu. É claro que para ele é a maior final da carreira dele, como técnico, isso é fato. Mas como jogador, somando o jogador, o tempo dele como atleta, e até pensando que disputou Champions League também, eu acho que vai depender do adversário da quinta-feira. Acho que se for o Palmeiras, a final fica muito maior. Claro que são 2 campeões de Libertadores se enfrentando nessa quinta-feira, mas o Palmeiras traz um componente diferente para essa decisão. Essa é a Nação Mídia Esportiva trazendo todos os detalhes, os melhores momentos, opiniões, entrevista de Felipe Luiz sobre a classificação do Flamengo para a final da Libertadores. Anote essa data flamenguista, 29 de novembro. O Flamengo enfrentará ou a LDU ou o Palmeiras, eu acredito que seja a LDU, pelo primeiro resultado, e torço pela LDU. Mas o Flamengo vai disputar seu 4º título. Muito provavelmente, na minha concepção, será campeão pelo que está jogando, pela entrega que jogou. É um time aguerrido, que foi muito bem defensivamente. Felipe Luiz, com sua inteligência, técnica e tática, desculpa, ele conseguiu ali colocar 3 jogadores importantes e tirou 3 melhores jogadores. Qual treinador brasileiro hoje iria tirar Carrascal, que está jogando muita bola, isso aí é indiscutível. Arrascaeta, o melhor jogador da temporada 2025, e Luiz Araújo. Isso eu conto depois da expulsão de Plata, tá? Então ele conseguiu enxergar que esses 3 jogadores são bons, muito bons, com a bola e sem a bola, mas eles precisavam sair. Colocou o Bruno Henrique, que não vem muito bem esse ano, mas é um jogador que espeta a bola lá na frente, ele corre, se dedica. Ele conseguiu colocar ali Saul. Aí depois ele foi botando Everton Araújo, ele colocou Danilo, tirou Varela, colocou Emerson Royal. Enfim, Felipe Luiz soube mexer muito bem. 5-3-1. É aqui. Eles vão jogar com uma bola e a gente vai espetar a bola para o Bruno Henrique para pegar o contra-ataque. E o que falar também que dessa classificação que passa pelas mãos de Rossi, mais uma vez, ídolo indiscutivelmente do Flamengo. Há um debate se ele é maior ou melhor do que Diego Alves. Eu acredito que isso vai se concretizar com o título da Libertadores. Se ele realmente for campeão da Libertadores esse ano, eu acredito que sim, torço para isso, ele vai superar Diego Alves. Minha opinião. Porque ele está sendo muito mais importante, ele está sendo muito mais fundamental nessa etapa e nesse título do que Diego Alves, que fez defesas importantes, que ajudou muito o Flamengo em 2019, 2020, mas Rossi realmente está saindo muito à frente porque ele foi importantíssimo em todos os jogos da Libertadores e também no Brasileiro para o Flamengo, tanto é que é o melhor goleiro da América do Sul. Então,
Eu acredito que ele, sendo campeão da Libertadores, ele vai superar Diego Alves. Mas ainda continua bem aqui, para a para. Os anos que ele continuar no Flamengo vai deixar ele mais à frente do que Diego Alves. Para observação também a falta que o Flamengo sentiu de Pedro. Bola voltou, batia, voltava, batia, voltava. O Plata estava bem no jogo, correndo bastante ali no campo, dando um trabalho para os zagueiros, se saía, segundo se não saía. Mas infelizmente, por uma expulsão infantil, muito infantil, ele foi expulso mais uma vez e estará fora da final da Libertadores. E esperamos que Pedro retorne e se recupere muito bem para essa final. Dito isso, créditos na descrição para Sport Center e ESPN. Se você é torcedor do Flamengo, nos ajude a bater a meta de 12 mil inscritos, deixando seu like, se inscrevendo, ativando as notificações. Curta esse vídeo, expresse sua opinião do que você achou desse jogo e também comente de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Dito isso, saudações rubro-negra, raça, amor e paixão. Isso aqui é Flamengo. Abraço, nação.